Como fazer o júri de acordo com as alterações no Código de Processo Penal? O que mudou no rito processual com as novas regras? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Nós estamos na Dotarte Galeria de Arte em Belo Horizonte. Ao fundo você vê a obra da artista plástica paulista Cristina Canali. Daqui eu vou conversar sobre as mudanças no Tribunal de Júri e no processo penal com o juiz auxiliar da Corregedoria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Dr. Leopoldo Mameluca, que também já foi presidente do primeiro Tribunal de Júri de Belo Horizonte e é professor da PUC Minas e lançou no último dia 12 de novembro o livro Manual do Novo Júri. Dr. Leopoldo, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui. Gostaria que o senhor explicasse para a gente, abrindo o nosso programa, por que novo júri, por que mudou, quais são essas mudanças e por que o senhor se interessou a fazer esse livro e a quem que ele se destina? As mudanças ocorridas no júri, elas acompanharam as mudanças ocorridas no Código de Processo Penal, que foram muito substanciais. Havia um apelo generalizado para que houvesse uma agilidade nos julgamentos criminais. Acontecia, invariavelmente, os criminosos serem soltos porque os juízes não conseguiam julgar. E os crimes relativos ao júri, que são os crimes dolosos contra a vida, aqueles nas quais as pessoas têm o interesse de efetivamente tirar a vida da pessoa, eles não são julgados por juízes de direito. O juiz de direito ele preside o julgamento, mas esses crimes são julgados por pessoas leigas, que são chamados jurados. Ao final, quem decide, então, nesse caso, não é o juiz, é a sociedade. Não é o juiz, é a sociedade. O juiz apenas dá a sentença aplicando a pena cabível, coisa que seria difícil para os leigos. Esses crimes de grande repercussão, que nós tivemos aí da Isabela Nardoni, também daquela missionária americana, norte-americana, Dorothy Stang, esses vão também ser influenciados por essas mudanças, o julgamento desses casos? Sim, as regras de direito processual penal, elas, no dia em que entram em vigor, aplicam-se aos fatos passados, salvo se essas regras processuais trouxerem algum prejuízo de ordem penal ao réu, que não é o caso da maioria das regras do júri. Nesse sentido, todos aqueles crimes que aconteceram antes da vigência da nova lei estarão submetidos às novas regras. E as novas regras, elas permitem, de fato, uma agilidade no julgamento. Por quê? Primeiro, porque amplia o quórum de jurados, que antigamente o juiz convocava 21 cidadãos, desses 21 sorteava 7. E era comum a ausência de alguns jurados, comprometendo o julgamento, porque para instalar a sessão era necessário um número de 15. Então, de 21 para 15, se 6 não pudessem ir, já o julgamento estaria prejudicado. Agora, são 25 jurados ao invés de 21. Uma segunda alteração que facilita a agilização é que se o réu não comparecer, ou se o réu foragir, evadir do distrito da culpa dele, ele poderá ser julgado à revelia. E aqui em Belo Horizonte nós já fizemos julgamento do réu revel. E isso era um transtorno também muito grande, porque enquanto não prendesse, não podia julgar. Tá, doutor Leopoldo, antes de a gente adiantar as outras regras, essa lei que alterou esse processo penal é a Lei 11.689, de 9 de junho de 2008. Portanto, estamos em cerca de 3 meses de aplicação de vigência da nova lei. O senhor, naturalmente, foi a experiência de presidente do Tribunal de Júri que o levou a fazer esse livro. A quem que ele se destina? Esse livro é destinado primeiramente aos juízes, porque observavam o juiz como presidente do Tribunal do Júri, ele é que tem que cuidar para que tudo transcorra dentro da normalidade e sem nulidades, né, que é a palavra mais importante do júri. Mas, ao mesmo tempo, o júri ele é realizado pelos promotores de justiça, que são encarregados da acusação, pelo advogado, que tem um papel de proeminência também, como defensor do réu. E esse livro, pela forma como ele foi feito, buscando ser o mais didático possível, o mais abrangente possível, ele também é destinado aos acadêmicos de direito, às pessoas que estão estudando, estão no último ano do curso de direito, querem fazer uma opção futura, seja por juiz, por promotor, por mesmo pelo advogado do júri. Então, ali dá uma série de orientações, uma série digamos assim, dicas, né, de como
se tornar um advogado do júri, um promotor do júri e um juiz do júri. E aproveitando essa experiência do senhor aí, esse estudo que o senhor vem fazendo, a lei anterior, ela foi totalmente extinta ou parcialmente? Dá para fazer um paralelo entre uma coisa e outra? Como mudou, como eram as regras? Diferentemente do que aconteceu com o Código Civil, que sofreu uma alteração brusca, criou-se um novo Código Civil, houve uma opção do legislador brasileiro no Código de Processo Penal e no próprio Código Penal de ir fazendo alterações pontuais. Então, ao longo dos anos, nós já estamos observando uma série de pequenas mudanças nos procedimentos penais e na lei penal. E essa mudança da Lei 11.689/08, que alterou o júri, aliada a mais 3 mudanças que ocorreram concomitantemente, que é a Lei 11.690, que alterou a produção de provas e os procedimentos. Além da Lei 11.689, também tiveram, como já dito, a Lei 11.690, teve a 11.689, que é a do júri, a 11.690, que é das provas, e a Lei 11.719, especificamente sobre os procedimentos, propiciando maior agilidade e fixando prazos para que os julgamentos ocorram. Então, no caso do júri, nós temos 90 dias para preparar o julgamento para plenário. E antigamente esse prazo aí podia chegar a 1 ano, 1 ano e meio, 2. Muito bem. Doutor Leopoldo, eu vou fazer um pequeno intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco o senhor voltasse a falar sobre essas mudanças e a influência delas no processo e na agilidade desse processo. A gente volta em instantes.